converso agora com a Valéria Sonati e ela vai falar um pouquinho sobre a sua experiência com o filho de 18 anos que sofre com crises epilépticas. Valéria, muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Eu queria saber, assim, como que foi quando ele teve a primeira crise epiléptica? Como que vocês lidaram com a situação, né? Se chamaram médicos, se levaram para o hospital, se vocês faziam ideia desses procedimentos padrões, assim, das crises, né? Não, quando as crises começaram no meu filho, ele era bem pequenininho e ele levou um tempo para ser diagnosticado. Ele levou cerca de quase um ano em tratamentos como sendo uma outra doença antes de se chegar ao diagnóstico de epilepsia, por causa das características da crise que ele apresentava, que eram só dores abdominais. Então, primeiro ele foi sendo cuidado pelo pediatra como crises de giardia e, por uma infeliz coincidência, ao longo do tratamento para a giardia, as crises acabavam que cessando. E com o passar do tempo e como ele não estava com tratamento adequado, essas crises foram piorando e aí houve a indicação para que eu procurasse um neurologista e aí veio o diagnóstico de epilepsia, né? Porque como a epilepsia ela pode acontecer em determinados diferentes lugares do cérebro, ela pode ter características diferentes de se apresentar. E a dele foi um diagnóstico muito custoso. Quando veio o diagnóstico de que era epilepsia, a gente se assustou, porque era o primeiro caso na família sabido até então, né? E foi difícil lidar com a situação, porque você ter um diagnóstico de uma doença que vai comprometer o teu cérebro, né? Sim. Então, isso é complicado para os pais lidarem com isso. Mas ele tinha um prognóstico bom, foi diagnosticado como epilepsia benigna da infância, com um prognóstico de dali 2 anos, ir melhorando e passando. Começou a tomar um medicamento, receitado pelo neurologista, acompanhado por neurologista, e ele se desenvolveu super bem. Teve uma boa aceitação e aí as coisas foram se desenvolvendo e as surpresas foram aparecendo ao longo do tratamento dele. Hoje ele tem 18 anos, ele teve esse diagnóstico com 3,5 para 4 anos de idade. Sim. E com o passar do tempo, ele acabou sendo incluído nos 3/10 de pacientes com epilepsia que não têm o controle adequado com medicação. Então, ao longo da vida dele até agora, aos 18 anos, ele já passou por 2 investigações para saber se ele tinha indicação de cirurgia, né? A primeira investigação foi feita quando ele tinha uns 10, 11 anos de idade e de acordo com os equipamentos daquela época, porque na medicina o que você fala hoje, dali a 2 anos, né, já tem coisa muito mais avançada. Sim. Então, quando ele tinha essa idade, chegou-se à conclusão de que ele não tinha uma lesão visível o suficiente para que fosse encaminhado para uma cirurgia. Sim. E aí mudou o diagnóstico dele, obviamente, né? Então, quer dizer, de uma epilepsia benigna de infância, a gente já ficou sabendo que o que ele tinha era uma epilepsia de lobo frontal, que é uma epilepsia de difícil controle. Normalmente é difícil você controlar esse tipo de epilepsia com medicamento apenas. Ou seja, a doença foi progredindo, né? Eu acho que ela foi aparecendo, né? Aparecendo. Porque o que acontece? Quando a criança ela está em pleno desenvolvimento, o cérebro ele vai se desenvolvendo e fazendo novas conexões. E aí, com essas novas conexões, elas vão aparecendo e novas comunicações, o negócio vai ficando mais irritado, né? Então, ela foi aparecendo e mostrando o que realmente ela era, com o passar do tempo, né? Então, hoje a gente ele fez uma investigação novamente com novos aparelhos, né? Novas tecnologias, né? Em termos de PET scan, ressonância magnética, vídeo EG. Você precisa de muito equipamento e de muita investigação para você chegar à conclusão de que é ali que vai ser operado, né? Sim. Então, os equipamentos hoje, eles estão de ponta, né? E o SUS no Brasil oferece isso? Exatamente isso. A minha surpresa
quando tudo isso aconteceu com meu filho, eu sempre tive plano de saúde e sempre levei o meu filho nos médicos que me ofereciam dentro do plano. Mas a minha grande surpresa foi quando ele teve a primeira descompensação, a gente teve que recorrer a quem? Ao SUS. Ao SUS. Nós temos um sistema de saúde público que eu acho que na maioria das vezes ele é mal interpretado pela população como era por mim. Quando eu tive o primeiro contato com o SUS, foi na Unicamp, né, que eu sou de Campinas, São Paulo, hoje moro aqui em Florianópolis. Mas eu tive uma surpresa muito grande com o tipo de tratamento que você recebe, o tipo de profissional que te atende. Eu nunca fiquei na mão por nenhum médico que foi atendido. E quando eu vim morar em Florianópolis, a médica que acompanhava o meu filho lá em Campinas, ela fez uma ponte com a doutora Kátia. E a doutora Kátia, na verdade, é o nosso porto seguro aqui, né, em Florianópolis. E foi a continuidade daquilo que eu tinha recebido em Campinas, na Unicamp, eu recebo aqui, através da doutora Kátia, da equipe dela, no HU, que é o hospital da UFSC, né? Então, eu digo o seguinte, que a gente tem um baita de um preconceito contra o SUS. E, na verdade, não é nada disso. Os equipamentos são ótimos, os profissionais são os melhores. Você, às vezes, não vai encontrar no mercado particular o que você encontra na saúde pública. Então, nada melhor do que você desfrutar daquilo que o teu país te oferece, né? Bom, de forma gratuita. E, então, todo o tratamento do meu filho hoje em dia é feito e acompanhado dentro do Sistema Único de Saúde. Que maravilha. E no colégio, ele enfrentou dificuldades? Desde o início. Por quê? Eu digo que o desenvolvimento dele, neuropsicomotor, sempre foi normal e tranquilo dentro comparando com outras crianças da mesma idade, né? Mas, de qualquer maneira, ele sempre estudou com outras crianças que não tiveram problema nem nada, né? Mas o rendimento dele era muito parecido até com os dos amigos, né? Começou a dar problema quando ele enfrentou os primeiros descontroles de crise. Por quê? Uma criança tendo uma crise convulsiva dentro de uma sala de aula, a gente tem que ser muito sincera, é assustador. É assustador tanto para os colegas quanto para a professora. Por quê? A gente não vê que a população é bem formada para esse problema, né? Então, quer dizer, pressupõe-se que um professor que está em sala de aula lidando com várias crianças, que ela tenha um conhecimento mínimo do que pode acontecer com cada uma dessas crianças, né? E quando você faz a matrícula, você informa o diretor, a coordenação da escola de que teu filho tem epilepsia, de que ele pode ter uma crise e que de repente ele pode se machucar. Sim. E aí você enfrenta aquela situação assim de um apavoramento às vezes que não tem a necessidade de ser daquele tanto. É assustador? É assustador. Eu como mãe vou dizer que até hoje eu me assusto, entendeu? E meu filho está com 18 anos. Mas os profissionais que vão lidar com criança e vão lidar por um período longo do tempo, eles têm que ter esse preparo de que de repente pode cair um aluno ali que pode ter uma crise convulsiva, como pode ter outros problemas também, né? Claro. Então, essa deficiência, eu acho que hoje ela precisa ser melhor esclarecida, né? Entendeu? Existe essa lacuna na educação brasileira de não conseguir enxergar o limite daquela criança. Esclarecida dentro das escolas, principalmente fora, né? Principalmente fora, exatamente. E como que continuam as crises nele? Está estabilizado? Cada crise é diferente? Não existe um controle absoluto. Hoje ele está com 2 medicamentos
e mais uma dieta que chama, no caso dele é dieta Atkins modificada. Então, uma outra alternativa para pacientes com epilepsia refratária a medicamento. Então, com essa dieta e os 2 medicamentos, né, ele consegue um controle mais adequado. Quer dizer, dá para ele ir para a escola, dá para ele raciocinar melhor, a atenção dele está melhorada, né? E, Valéria, tu acha que existem políticas públicas de saúde para o teu filho? Não. Não. Acho que não. O que existe hoje é o que existe para várias doenças crônicas, né? Eu acho assim que os pais e os médicos que tratam dessas condições crônicas devem passar por um dilema, assim, a classe médica, né? Sim. Porque hoje você tem algumas drogas que foram licenciadas e autorizadas pela Anvisa de estar circulando no Brasil e o custo é alto, né? Quando se fala assim, em termos de uma caixinha custar de 180 a 230, tudo bem, dá para encarar, né? Mas quantas caixinhas essa pessoa vai precisar tomar ao mês, Sim. né? O meu filho, ele toma uma dosagem alta de medicamento. Então, de um medicamento são 3 caixinhas, de outro são 4 caixinhas, né? E então eu fico pensando como deve ser o dilema do médico para ele receitar SUS, um remédio caro. Um medicamento caro que não está disponível ainda na distribuição da lista do governo. Qual vai ser a adesão desse paciente? Exatamente. Como ele vai aderir a esse tratamento que vai ficar caro para ele? A minha preocupação hoje é, eu dou o suporte do medicamento para o meu filho, certo? Eu tenho esse suporte financeiro para tratá-lo de acordo. Sim. A dieta também não é uma dieta que sai barata. Ela é uma dieta que ela tem um impacto financeiro também. E quando eu não estiver mais aqui? Como ele vai suportar o tratamento dele? Quem não tem condições financeiras lida como com isso? Existem organizações, associações que dão esse suporte? Que dão suporte? Não. 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 O que acaba acontecendo com a população de modo geral, e você vê isso não só para a epilepsia, você vê isso para outras doenças também, essas vaquinhas que se faz em Facebook, internet e tal. Não só para epilepsia, né? Eu já participei de algumas que eram para casos de epilepsia, de coisa assim muito... A pessoa está terminando a caixa, não tem no postinho e ela não pode ficar sem. Então a gente se cotizando e comprar o medicamento para aquela pessoa, né? Porque hoje o Facebook para isso ele é maravilhoso, né? Porque a gente formou grupos de específicos, né? Então, quer dizer, tem aquele grupo de mães amigas do síndrome de Down, grupos de mães amigas da epilepsia e assim por diante, né? Mas a população acaba dando um jeito de ficar fazendo vaquinha, uma coisa que era para o governo te subsidiar, né? Te dar um aporte, te dar um caminho. Né? Claro. Então, para isso eu acho que a política pública do Brasil é ruim. Eu vou te dizer que ela é ruim. Né? Você precisar judicializar medicamento de uso crônico, de uso contínuo. Que é bem comum, né? É bem comum. E às vezes você judicializa e mesmo com você ter ganho ali a ação judicial, o governo ele não cumpre com a parte dele, sendo obrigado judicialmente. Então você tem toda hora que ficar recorrendo ao teu advogado. Isso cansa, gente. Por quê? A condição de você já ter um filho assim já é complicado. Não tem um problema, tem 2, né? Sim, e daí aquilo que você espera que o governo te faça, que é a obrigação dele, é a parte dele, está na Constituição isso. Ele não cumpre. Muito obrigada pela tua presença aqui. Obrigada eu. Nós chegamos ao final do 2º bloco e não saia daí que já a gente vai falar sobre os direitos dessas pessoas que têm epilepsia.